Bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Escola Clássica e hoje eu vou apresentar a vocês uma obra magnífica que nunca deveria ter sido esquecida ou mesmo não falada, tá? Que é o De Amicizia de Cícero, que é um livreto, como vocês podem ver, é um livro pequeno, mas é realmente inspirador. É um livro que nos leva à cultura romana de tal modo que não nos pode deixar sair ilesos. Eu vou falar um pouco mais sobre esse livro. Então, se vocês querem saber os pormenores, o que Cícero fala realmente sobre a amizade, qual é a diferença, né? Por que na fala de Cícero, ou por que nas palavras de Cícero a amizade torna-se algo tão interessante? Tá? Além do que nós sabemos sobre as amizades. Ele tem muita coisa para falar sobre as más e boas amizades. Mas vamos ver então o que diz Cícero nesse pequeno libelo aqui. Então, se vocês querem mais vídeos como esses, já inscrevam-se no canal para receberem esse conteúdo, certo? Já podem preparar aí, podem se preparar para os comentários e tudo isso. Nós vamos falar aqui sobre uma grande obra hoje. Espero poder apresentá-la com um certo cuidado a vocês, tá? Então, assim, Cícero escreve este livro, ele escreve este livrinho em 44 a.C. Pouco tempo depois, em 48, César iniciaria uma guerra civil contra Roma. Então nós temos aqui um livro escrito nos últimos momentos da República Romana. E Cícero vai escrever isto aqui a um amigo e confidente, o Ático, tá? Ele vai, então, escrever a esse amigo e confidente com quem Cícero discutia não só uma coisa, mas muitas coisas. Isso é muito interessante aqui, falar sobre essa amizade de Cícero e Ático. Ático era considerado um epicurista, certo? É uma doutrina filosófica que vem dos gregos, de Epicuro, enquanto Cícero seria um estoicista, um estoico. A maior parte dos romanos era estoica na Roma Antiga, e ali na doutrina estoica se tinha uma ideia muito interessante, mas muito forte de virtudes, né, do estoicismo. Se tinha uma ideia de que o homem, na sua máxima potência, né, desenvolveria suas virtudes, e é um homem também muito durão, um homem que não chora e tudo mais. Então esse estoicismo leva à busca, né, a uma certa busca de uma vida sem dores, porque nós estaríamos acima das dores ou enfrentaríamos todas as dores para não sermos infelizes, né? Ou seja, uma busca da felicidade quase que com base na dor, né? Então nós temos um problema nessas épocas aqui, vão surgir muitas dessas doutrinas que vão se relacionar, que vão trazer respostas principalmente a essa questão humana da dor, certo? Da dor que nós sentimos. Como não sentir dor, como alcançar a felicidade. Então a felicidade também tinha um sentido forte de aquela alegria plena, uma alegria que não se esvai. O homem feliz, ele tem uma alegria que não pode ser tirada dele. Vamos entender então o que isso vamos pensar sobre essas duas doutrinas, né? Vamos pensar então sobre, ou pesquisar também, vocês podem pesquisar mais sobre o próprio epicurismo e o estoicismo, que eram duas doutrinas um tanto opostas em diversos pontos, certo? E que Cícero vai discutir com esse amigo, aí eu quero chegar, né? Ele vai discutir muito com Ático a respeito disso. Cícero inclusive tem uma coisa muito interessante, não posso deixar de falar aqui para vocês, eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, que Cícero, ele discute a física de Demócrito. Isso é muito interessante. Cícero traz muitas perguntas e questionamentos importantíssimos à física de Demócrito,
né, sobre contradições nessa física que era aceita muitas vezes por muitos filósofos naquela época, uma física que falava das menores partículas, falava do átomo, mas também falava de uma certa linha pela qual as coisas caíam, seria uma ideia quase de gravidade, que depois vai aparecer na física newtoniana e tudo isso, mas Cícero capta daquela doutrina muitas contradições interessantíssimas, era um homem realmente inteligente para o pensamento e para a filosofia, tá? Mas o que nós vamos ver aqui que é interessante é que Cícero está escrevendo esse livro aqui para Ático, está escrevendo para um amigo com quem ele se opusera tantas vezes. E nessa escrita, ele coloca aqui alguns personagens, porque Cícero, em dado momento da sua vida, né, todos os romanos, eles tinham um momento de passagem para a vida adulta. O romano, quando chegava aos 16 anos de idade, um homem romano, principalmente nobre, ele vestia sua toga viril, ou seja, ele agora passaria a ser um homem que vai se tornar um adulto, né? Então, a fase da adolescência, que ia até os 30 anos, começa aos 16 e ia lá até os 30 anos, sendo adolescente, nesse sentido de adolescere, tá? Neste verbo aqui. Muito bem, então, essa fase da adolescência, ela é muito importante porque ela não é bem a nossa adolescência que nós conhecemos. Para os romanos, então, tinha esse momento de amadurecimento que ia até lá aos 30 anos, até tornar-se um verdadeiro adulto, né? Então, e não é bem a ideia que nós temos assim, uma ideia biológica desse amadurecimento necessariamente, embora tenha uma relação bem próxima disso. Então Cícero conta que quando ele veste a sua toga viril, ele encontra-se com Scévola, que era um político importante, tá? Que teria sido então um sacerdote, ele é um dos sacerdotes e nessa época o sacerdócio ele confundia-se, ele tinha uma ideia, né, aquela pessoa que ministrava cultos aos deuses mesmo na cidade, tudo isso. Ela tinha papéis políticos posteriormente, poderia ter papéis políticos, mas aquilo era também um papel público, né? Era um papel, algo com o qual o romano servia a república, com esse cargo de sacerdote. E Scévola o que Cícero vai escrever aqui é Scévola contando, né? Vai mostrar então esse Scévola contando um diálogo, vai contar como Scévola descreveu o diálogo dele com o seu próprio sogro, que é Gaio Lélio. Então, por isso que o título desse livro aqui, vocês podem encontrar como Lélio de Amicítia, né? Lélius de Amicítia. Tá? Por quê? Porque é Lélio quem vai dissertar, quem vai falar sobre a amizade. Ele tinha uma amizade profunda com Cipião, o jovem. Tá? Ele tinha uma amizade profunda, então, com outro político importantíssimo da família dos Cipiões. E aqui é muito interessante como ele coloca... como ele fala dessa grande amizade que tinha com Cipião. Cipião, que seria o africano, né? Cipião africano, ele desperta essa conversa aqui por conta de sua morte. Scévola estava, então, como genro, tá, ali de Lélio, e eles estão questionando porque Lélio não pôde comparecer ao sepultamento, não pôde comparecer ao ritual de sepultamento do Cipião africano. Então, mas todos sabiam que eles tinham uma grande amizade, uma amizade muito profunda, esses dois senhores, porém sabiam também que Lélio poderia estar triste por não poder comparecer, e as outras pessoas acharam isso estranho. Como pode Lélio não comparecer ao funeral de seu melhor amigo, de seu grande amigo Cipião? E o que Lélio vai dizer é justamente isso, que não pôde comparecer e que isso o entristeceu, mas que, no entanto,
o que ele sente mais a partir da morte desse amigo é que a amizade dos dois foi realmente uma verdadeira amizade. E ele vai nos mostrar aqui, Lélio, falando sobre essa verdadeira amizade, ele vai começar a diferenciar o que é uma amizade verdadeira e o que é uma simples relação humana de um certo companheirismo, camaradagem ou qualquer outra coisa parecida. Para os romanos, isso é uma coisa muito importante. Então, para os romanos, o valor da amizade é altíssimo. As amizades são o grande motor das coisas em Roma, né? O grande motor das ações públicas em Roma, o grande motor das famílias, das uniões ou até mesmo das desuniões que acontecem, das tomadas de decisões na República, muitas delas estão ligadas à amizade. Então, para os romanos, nutrir boas amizades era quase como um compromisso, uma lei, né? Era uma das máximas leis conservar as boas amizades para esses romanos. E nós vamos ver aqui uma ligação extrema disso com o estoicismo também e com a ideia do cultivo das virtudes, que quem vai colocar é o próprio Lélio aqui nesse texto, né? No texto que Cícero descreve. Lembrando que Cícero escreveu tudo isso porque ouviu de Scévola o que teria acontecido e houve um diálogo riquíssimo de Scévola e também porque e também tentando descrever essa conversa de Lélio com os seus genros. Isso aqui é incrível, como Cícero consegue desaparecer nesse livro. O Cícero simplesmente consegue não aparecer, parece que não há ideias de Cícero aqui nesse livro. É simplesmente um personagem falando em toda a sua integridade, que é o Lélio. Aqui parece realmente que não há Cícero no livro. Isso só os grandes escritores, só realmente pessoas de muita técnica conseguem fazer ao escrever, conseguem trazer, concatenar as informações importantes, né, elencar as informações essenciais e colocar uma certa dialética no texto de tal modo que nós nos perdemos e esquecemos que estamos lendo aqui este autor, ou Cícero, ou seja lá quem for. Tá? Então, para os romanos, essa amizade ela tinha alto valor. E uma das coisas mais importantes aqui, que Lélio vai colocar, né, que na fala de Lélio, Cícero vai descrever para nós, é que as amizades têm duas variáveis, né? Elas acabam, assim como iniciam ou se tornam verdadeiras, por duas variáveis muito importantes. A primeira delas é a virtude. Então, não há amizade sem virtude. Ele vai escrever isso aqui de maneira excelente, em vários exemplos, de modo que realmente nos faz ver, realmente, as virtudes são necessárias para a amizade, né? O cultivo dos bons hábitos entre as duas partes da amizade é realmente algo muito importante. Aqui é essencial entender as virtudes, como por exemplo, a primeira das virtudes, a sabedoria, que hoje nós chamamos prudência, né? Então a virtude da sabedoria, ela é realmente importante que ambas as partes da amizade cultivem. E a segunda coisa que Cícero vai colocar aqui, que se desdobra também das virtudes, mas que é chave para que exista a amizade, é a benevolência mútua. E o amigo benevolente, isso aqui é interessante, como ele enfatiza que benevolência não é agradar o seu amigo, né? Benevolência não é sempre agradar o amigo, dar tudo que um amigo pede, mas é também às vezes descumprir alguma ordem ou algo que o amigo quer ou pede, né? Não fazer aquilo que o amigo pede. Às vezes, um amigo deve, inclusive, corrigir o outro, né? Deve corrigir o outro naquilo que é mais delicado. E por vezes, ele fala que as amizades se rompem quando, na falta de alguma dessas coisas ou pela aparência de benevolência, alguém pode acabar corrigindo algo que não deve corrigir,
Então um amigo pode chegar e tentar dizer, olha, eu tenho que te corrigir nisso porque tu és assim, 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 mas na verdade ele está fazendo aquilo ali nas aparências de benevolência, né? Nas aparências de um comentário benevolente e não é assim tão benevolente, certo? Então tem várias relações que ele vai colocar aqui entre essas duas variáveis, as virtudes e a benevolência, que vão nos deixar de boca aberta num livrinho pequeno como esse aqui. E eu não preciso dizer a vocês, não preciso convencê-los de que é para ler isto aqui em latim. Não vale a pena, assim, eu sei que vocês vão perguntar por traduções, que vocês vão ter ansiedade de ler isso aqui o quanto antes e tal, só que o problema é que é tão importante, não só, vocês, na verdade, eu diria o seguinte, eu diria que entender o contexto dessa obra, entender essas coisas aqui, das quais eu estou falando, leva tempo. Não é um livro fácil, no sentido de que qualquer um agora pode sair e absorver absolutamente todas as coisas que estão aqui, porque necessita de estudo, tá? Ele pede-nos que nós tenhamos uma carga de estudo, que nós tenhamos um certo conhecimento acumulado, até mesmo meditações, experiências próprias. Ele não é um livro para adolescentes, né? É difícil que um adolescente consiga ler isto aqui com um adolescente, sei lá, 15, 16 anos, como na sua toga viril, né? Consiga absorver isso aqui com toda a qualidade. Eu digo isso por quê? Porque são muitas experiências que os adolescentes não têm, que estão envolvidos aqui na nossa imaginação ao ler esse livro, como por exemplo, responsabilidades, né? Poder, né? Quem é que tem poder realmente, né? Quem tem, sei lá, o seu trabalho e tem a sua influência, tem a sua família já montada e tudo isso, vai usufruir melhor dessa leitura aqui. Ah, vocês podem até contestar, achar que não e tudo isso, porque essas coisas são possíveis de serem imaginadas, eu entendo que são possíveis, mas é claro que sentir no coração, palpitar as coisas, né, as falas de Lélio aqui neste livro, necessita de uma certa experiência. Eu não estou falando aqui de experiências também sublimes e absurdas, né, místicas, não, estou falando da vida cotidiana, do tempo de vida que dá experiência a qualquer um de nós. Tá? Mas é importante salientar essas coisas. Essas duas variáveis, então, são muito importantes, essas que Cícero vai discutir aqui em De Amicitiae, e nós vamos ver toda essa obra se desdobrar em favor do aprofundamento da amizade, né? Então é daqui também, pode ser até mesmo daqui, ou dessas leis romanas, ou desse valor tão alto da amizade romana, que surge aquele dito, né? Idem velle, idem nole, ou seja, querer as mesmas coisas, não querer as mesmas coisas, né? Idem velle, ou seja, velle é justamente querer, volo, né? Eu quero, e nole é não querer. Então, querer e não querer as mesmas coisas faz parte da amizade, mas nós precisamos entender isso no sentido aqui como Cícero coloca. Nós vamos ter isso muito mais claro conosco, pessoal. Então, para encerrar, eu sei que esse é um vídeo um pouco maior do que de costume, mas para encerrar, nós temos aqui diante de nós um livreto, tá? Um libelozinho desse aqui, com uma das maiores obras sobre também, que nos contextualiza e nos aprofunda na cultura romana, além de tudo isso, e nós vamos ter uma grande obra escrita em latim. Leiam em latim, vale a pena passar por isso, vale a pena dedicar-se a esse estudo só para ler algo desse tipo. Assim como os outros discursos de Cícero são maravilhosos também de serem lidos, mas isso aqui vale a pena, pessoal, tá? Vale a pena ler em latim, vale a pena ler no estilo de Cícero, que não é assim tão empompado como as pessoas traduzem. Eu acho um absurdo o tipo de tradução que se faz de um estilo tão pomposo, tão cheio
de recursos e figuras, né, e uma linguagem tão elevada que não é o caso de Cícero, ou também não dá para ser traduzido de qualquer modo, né, uma tradução livre aí enfim, com palavras rasas, tá? Também não pode ser traduzido desse modo, certo? Então é melhor ler em latim, ler nas palavras de Cícero, vale a pena e vocês terão aqui matéria de estudo para muito tempo na vida de vocês. É um livro incrível e o melhor de tudo, tem na nossa livraria e a Escola Clássica ainda pode ajudá-los a ler este livro aqui. Nós teremos aulas no curso de Cultura Clássica somente sobre ele, tá? Teremos leitura sobre ele, eu mesmo farei as leituras e, além disso, o estudo de latim, o próprio estudo do Família Romana aqui, dos métodos que nós utilizamos ou do método Escola Clássica, tá? Vocês vão conseguir, ao fim disso, ter o vocabulário suficiente, os verbos suficientes, vocês vão ter tudo para poder ler isso aqui, tá? Então, lembrando, nós temos uma previsão de que em breve, né, em alguns meses, nós tenhamos já as aulas sobre o De Amicizia de Cícero no curso de Cultura Clássica. Vai ser muito legal, pessoal. Espero por vocês lá e podem deixar as perguntas de vocês. Eu falo aqui de uma maneira bem descontraída, tá? Falo aqui de uma maneira até sem cuidar em pormenores aqui, porque eu quero que realmente seja um diálogo, quero me aproximar de vocês, não quero que fique algo assim, não estou deixando aqui um tratado no YouTube, nós podemos até mesmo fazer outros vídeos falando sobre cada um desses pontos que foram discutidos aqui, certo? Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.